Vamos imediatamente a Brasília. Lá está a repórter Vitória Bel com Sóstenes Cavalcante, líder da oposição, líder do PL na Câmara dos Deputados. Bem-vinda, Vitória. Suas informações. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a gente segue ao vivo aqui com o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, para repercutir essa formação da maioria na condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Líder, seja bem-vindo à Jovem Pan. Bom, depois desse resultado, imagino que vocês já tenham críticas a fazer ao Supremo, mas a gente queria saber quais vão ser as repercussões aqui no Congresso. Vocês já esperam fazer algum tipo de resposta, obstrução na Câmara ou no Senado? Bom, primeiro, nenhuma novidade com relação ao julgamento. A grande novidade foi aquele voto extenso e muito positivo do ministro Fux ontem, que a gente não contava com este voto tão contundente, tão convincente. O restante a gente já sabia que isso tudo é uma grande farsa de uma perseguição política ao maior líder político já visto nos últimos 50 anos no Brasil, que é o presidente Bolsonaro. Resta-nos agora continuar a nossa luta e o foco principal volta-se para a anistia, que antes desta condenação era somente para aqueles manifestantes do 8 de janeiro. Agora não. Agora lutaremos por anistia para todos, inclusive para o presidente Bolsonaro. E isso a gente tem muita esperança e muita fé, estamos trabalhando intensamente até a semana que vem, para que a gente possa finalmente pautar na Câmara na semana que vem, votar e que venha para o Senado e o Senado também possa deliberar sobre a matéria. Este é o nosso foco de trabalho agora, a nossa resposta. Com relação à obstrução e outras atividades, a gente tomará decisões no momento oportuno, se houver necessidade e na casa adequada. Eu acho que neste momento, na Câmara dos Deputados, eu tenho muita fé e esperança que na reunião de colégio de líderes da terça-feira a gente paute. Em pautando, a gente não teria necessidade de obstrução, vamos votar para avançar a anistia. Em não pautando, a gente tem que reunir a bancada, avaliar a obstrução, outras medidas a ser tomadas, porque nós não vamos não reagir a tamanha injustiça praticada, não é por todo o Tribunal Federal, todo o Supremo Tribunal Federal, e sim por 4 ministros que tomaram uma decisão política, nada jurídica na nossa avaliação. Então, se a anistia não for uma decisão de ser pautada a anistia na reunião de terça-feira, vocês já vão começar a organizar uma obstrução na Câmara, é isso? E essa obstrução seria nos moldes da outra, que virou um motim, que o presidente Hugo Mota não conseguiu chegar na mesa diretora para tentar fazer a sessão? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de explicar que não é motim, e sim uma ocupação. Motim é uma palavra, e eu respeito, e nós defendemos a liberdade, você tem todo o direito de ter o adjetivo que você quiser, mas motim está muito associado no subconsciente do brasileiro àqueles encapuzados, armados, que não foi nada acontecido conosco. Nós estávamos de cara limpa, de esparadrapo na boca para não ter discussão pessoal. Foi uma ocupação, porque o instrumento regimental que a gente tem, que era a obstrução, nós usamos 5 meses no primeiro semestre e não resolveu, porque a nossa pauta não foi atendida. Nesta ocupação, nós neste momento não temos pensamento de voltar com a ocupação. Lógico que também não está descartada se houver necessidade, mas nós acreditamos muito no diálogo, na política, e entendemos que na próxima semana temos muita fé que virá a pauta anistia e a gente vai poder deliberar, porque é simples, se a anistia tem maioria de votos, será aprovado, se não será derrotado, e isto é uma atribuição da Câmara e do Senado votarem. Isto não pode ser impedido por agente externa corporis, neste caso alguns interessados, ou seja, do Executivo ou do Judiciário, em impedir o debate na Câmara e no Senado. Isso tem que ser feito. Nada está descartado, mas nós vamos agir com muito equilíbrio, com muita responsabilidade daqui para frente para fazer justiça aos injustiçados desta trama que nunca existiu, o pseudo-golpe. Líder, de acordo com alguns líderes próximos ao Hugo Mota, o presidente da Câmara estaria avaliando um texto da anistia, também alternativo a esse texto mais amplo, seria um texto mais restrito, com uma possível redução de penas, que poderia também beneficiar Jair Bolsonaro, mas reduzindo a pena e não dando um perdão total. Como o senhor avalia essa possibilidade? Bom, primeiro eu respeito a sua fonte, mas eu não acredito, porque eu tenho conversado com vários agentes políticos, inclusive com o presidente Hugo Mota. Isso nunca foi posto. Como também não acredito que o presidente Alcolumbre esteja falando isso, ou se fala, ele fala simplesmente da boca para fora, porque até hoje ele não apresentou esse texto. Não se fala de uma coisa que não está escrito. Então, assim, e para nós, a esta altura,
após condenação do presidente Bolsonaro, só existe uma alternativa. Ou é anistia, ou nós não temos interesse em texto paliativo, anistia light, como alguns querem denominar. Nós não temos interesse de forma nenhuma de votar algo que não resolva o problema real do Brasil, que é um inquérito aberto desde 2019, que através desse inquérito abre outros inquéritos e outros inquéritos para perseguir politicamente quem é conservador e quem dá à direita. Ou nós vamos resolver e matar o mal pela raiz, ou nós não queremos votar alguma coisa que não resolva o problema de fato, que é estes inquéritos todos legais e morais abertos desde 2019. Líder, o senhor estava reunido agora há pouco com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Queria saber se vocês já conversaram sobre essa condenação do ex-presidente, se vocês já chegaram a falar um pouco sobre o futuro do partido depois dessa condenação. Primeiro, estive com ele, sim, num canal de televisão, numa entrevista que ele deu hoje à tarde. Depois da condenação, falei com ele ao telefone, que ele já estava indo para São Paulo. Primeiro, dizer que o PL está mais forte do que nunca. Porque quando a população começa a ver a perseguição e a exposição ao processo de humilhação que Alexandre de Moraes, a esquerda, querem fazer com o presidente Bolsonaro, que nunca roubou R$1, investigaram a vida dele, da família dele. Ele não está sendo condenado por corrupção como o atual presidente da República. Ao contrário, ele está sendo condenado por um golpe que nunca existiu. Então, está claro para a população brasileira a perseguição. E isso nos fortalece. Tristemente, é péssimo ter que falar isso, que eu não gostaria que ninguém fosse preso, nenhum dos presos do 8 de janeiro, nem o presidente Bolsonaro, mas se é necessário a gente pagar o preço da perseguição política para mostrar ao Brasil o caminho errado que o Brasil está, para a gente se fortalecer, isso vai fazer o PL mais forte. Nós vamos estar lutando mais do que nunca e contando com o povo brasileiro, que está vendo um homem honesto, que foi o único governo que governou, abaixou o imposto e aumentou a arrecadação, não roubou R$1 de ninguém, está sendo preso injustamente. Vocês temem que o ex-presidente Bolsonaro vá para Papuda? Vocês acreditam que ele permaneça em prisão domiciliar? Como a gente não entende mais os critérios do judiciário brasileiro, por quê? O presidente Lula foi condenado por corrupção em 3 instâncias, e em cada instância com pena aumentada e por unanimidade. O Bolsonaro não teve 3 instâncias, só uma turma do STF manipulada pelo ministro Alexandre de Moraes. Lula ficou na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Mas a gente sabe que o grande sonho do psicopata ministro Alexandre de Moraes é botar a cereja no bolo e ter uma foto para dar para o presidente Lula de campanha do presidente Bolsonaro na Papuda. Este é o sonho da esquerda e de Alexandre de Moraes. Se eles fizerem e concretar esse sonho, vão cometer ainda maior injustiça, porque o povo brasileiro vai comparar, ora, o Lula condenado por corrupção em todas as instâncias vai para a Superintendência da Polícia Federal, Bolsonaro vai para a Papuda. Deixem eles continuar errando, é lamentável, a gente nunca deseja isso a um amigo, a uma pessoa que a gente sabe que é íntegro, como o presidente Bolsonaro, mas se fizerem isso, eu tenho certeza que o povo brasileiro, que é um povo pacífico, um povo ordeiro, vai se colocar no lugar do presidente Bolsonaro, vai se penalizar, e esse tiro que eles estão dando será um tiro na cabeça daqueles algozes do presidente Bolsonaro. Líder, para a gente encerrar, uma última pergunta. Claro que vocês ainda têm esperança do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornar elegível novamente, mas o cenário de agora é de inelegibilidade, o que já é entendido também pelo próprio presidente do partido. Diante disso, vocês já vão se reunir para tentar pensar num novo nome em substituição a Jair Bolsonaro? Vocês vão conversar com o Bolsonaro sobre isso, digo, nas eleições presidenciais do ano que vem? O presidente Valdemar tem feito declarações públicas e nós só temos uma única declaração. O nosso candidato, porque Lula estava condenado e preso. Foi solto, foi candidato, ganhou a eleição, está preso no Brasil. Tudo que está acontecendo com o presidente Bolsonaro é muito menor do que aconteceu com Lula, que foi pego em corrupção. Então, nós continuamos acreditando na reversão da elegibilidade do presidente Bolsonaro. O que nos preocupa no presidente Bolsonaro é as crises de soluço e a recuperação de tantas cirurgias que ele passou. E se em algum momento o presidente Bolsonaro achar que ele não terá condições, ou de saúde, ou condições políticas, ou jurídicas, para não ser candidato, somente ele é a pessoa que vai poder dizer: não sou candidato e indico pessoa A, B ou C. E quem o presidente Bolsonaro indicar,
todos nós do PL vamos abraçar e apoiar, porque nós somos leal ao nosso presidente Bolsonaro. Mas essa decisão precisa ser feita nesse ano ainda, ou pode ficar... Não, essa decisão, o Lula foi candidato até na convenção partidária. Então, essa decisão não precisa, e se depender da minha opinião, este ano é que não se decide. Já apressaram a condenação do presidente Bolsonaro, agora é que não tem. O pior já aconteceu, para que vai fazer essa declaração agora? Para mim, essa decisão tem que ficar, se ele quiser escolher, para o ano que vem, na hora que ele decidir. O presidente Bolsonaro é o nosso líder maior e sabe a hora de tomar a decisão. Certo, líder, obrigada pela sua participação. É com vocês aí no estúdio da Jovem Pan. Legal, Vitória Abel, obrigado pelo trabalho. Entrevista exclusiva com o líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, naturalmente avaliando, trazendo suas reflexões sobre os votos dos ministros, mas também adiantando quais devem ser os próximos passos da oposição em relação ao PL da anistia, a possibilidade de reversão da inelegibilidade de Jair Bolsonaro, possibilidade de adotarem uma estratégia de obstrução total dos trabalhos, enfim. Mas descarta, inclusive, mencionou com a nossa repórter, a possibilidade de colocar em votação uma anistia light, ou uma anistia que não seja ampla, geral e restrita, o que na avaliação deles nem seria um PL da anistia, né? Poderia até ter um outro nome.